Alunos, estamos de volta com nosso módulo Plano Diretor e Gestão Urbana, Unidade 2, o papel do planejamento no enfrentamento dos problemas estruturais das cidades. Bom, essa videoaula é baseada na obra Plano Diretor e Gestão Urbana, da professora Otília Macedo Pinheiro. Os objetivos específicos dessa unidade são: primeiro, identificar a ação do técnico e do gestor público na solução dos problemas urbanos. 2, discutir sobre os novos instrumentos colocados à disposição dos municípios para enfrentar esses problemas. E 3, analisar como os instrumentos de gestão pública contribuem para agravar ou solucionar os problemas urbanos. Vamos começar aí falando sobre ação pública, mecanismo de inclusão ou exclusão. Bom, para reverter aí o quadro de desigualdade e irregularidade e integrar cada vez mais as duas cidades estudadas na unidade 1, a ação do poder público ela é fundamental e deve ocorrer em duas frentes simultâneas e complementares. Primeira, construção de uma política de habitação que acompanhe o crescimento urbano com programas contínuos e diversificados de produção de novas moradias e regularização das áreas irregulares e ações de ordenamento e controle do solo, que reduzem a especulação imobiliária e promovam a inclusão territorial. Bom, via de regra, infelizmente, a ação do poder público tem contribuído para aumentar a disparidade entre as duas frações da cidade, seja pela realização de investimentos, seja pela edição de leis e normas urbanísticas. As obras públicas e as melhorias urbanas são os principais fatores de valorização dos imóveis. A maior parte dos investimentos públicos é realizada nas áreas centrais, ou seja, nas áreas de moradia das classes média e alta e de expansão dos negócios econômicos e imobiliários, e nas áreas visíveis pelos visitantes e turistas. Por isso, a revalorização crescente dos imóveis que estão localizados nessas áreas. E as leis e normas urbanísticas podem fazer triplicar, ou até mais do que isso, o valor de um terreno. E isso acontece da noite para o dia, sem nenhum investimento do seu proprietário. Quando é que acontece isso? Isso se dá quando a prefeitura ou a Câmara de Vereadores mudam, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento ou a taxa de ocupação permitidos para um terreno em uma região da cidade. E aí cabe uma explicaçãozinha do que viria a ser o coeficiente de aproveitamento, né? Ou também conhecido índice de aproveitamento, tá? Então, o coeficiente de aproveitamento ou potencial construtivo, eles definem a área máxima permitida para a construção em função do tamanho do lote. Esse instituto ele fez com que se abandonasse aqueles antigos gabaritos que tinham nas leis antigas. Então, a taxa de ocupação define o percentual do terreno que pode ser edificado. Por exemplo, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados com coeficiente de aproveitamento 2 e taxa de ocupação de 70%, significa que você pode construir uma edificação de até 2.000 metros quadrados, porém que tenha somente 70% da área do terreno ocupada, tá? Deixando os 30% de área do terreno não edificada. Continuando, né? Ou mudam o uso, por exemplo, permitindo que um terreno rural se torne urbano, ou onde antes se permitia apenas casas unifamiliares,
eles autorizam o uso comercial ou a construção de prédios de apartamentos. Então, todas essas medidas fazem, né, que você tenha uma determinada área receber uma valorização, né, acima do normal. E essas mudanças elas são feitas principalmente por meio das leis municipais de parcelamento e de uso e ocupação do solo, que dividem a cidade em zonas homogêneas e que estabelecem onde e o que pode ser feito em cada parte da cidade, ou seja, o tamanho mínimo dos lotes, que tipo de uso, né, você pode dar ali, por exemplo, se residencial, prédio de apartamentos, comerciais ou de serviços, industriais ou de uso misto, a área máxima de construção, tá, que vem através do que a gente acabou de comentar, né, que são as taxas de ocupação, que são aqueles percentuais utilizáveis, né, do maior pavimento no lote, ou os coeficientes de aproveitamento ou potencial construtivo, né, dos lotes. As leis municipais de parcelamento de uso e ocupação do solo, ela tem sido os instrumentos mais aplicados no planejamento das cidades. Porém, historicamente, elas criam regras e exigências que não consideram a cidade real. Aí um exemplo, tá? Um exemplo seria quando elas restringem a construção de várias moradias a um lote, por exemplo, ou a instalação de pequenas atividades econômicas no local de moradia, ou ainda estabelecem um tamanho de lote mínimo, ideal, que fica acima da capacidade financeira e das necessidades da maioria dos moradores. Essas regras, né, que só conseguem ser aplicadas naquela parte mais rica da cidade, tá? Na cidade planejada, né, que por estar dentro das regras se torna então a cidade que a gente diz legal, né, que tem todos os seus imóveis registrados em cartório, tá? Que é um importante trunfo na valorização imobiliária. Em geral, essas normas, os cadastros e até mesmo os mapas, eles não incluem as favelas e os loteamentos irregulares. Então, desta forma, eles se tornam invisíveis aos olhos dos planejadores. E um dos fatores desse distanciamento, ou seja, entre a prática dos planejadores e legisladores e a realidade urbana, vem de uma formação que superestima o papel da técnica no planejamento e no conteúdo das leis, na tentativa de reproduzir uma cidade ideal sem tensões ou conflitos, o que a gente sabe que é uma inverdade. Vamos agora para um outro item: planejamento urbano federal, tá? A política urbana no Brasil, ela é marcada pela alternância de duas correntes ideológicas que se expressam na legislação e as quais têm por diferença fundamental a ênfase dada ao uso da propriedade urbana. Uma corrente busca dar à propriedade uma função social em defesa do interesse coletivo e da proteção dos mais frágeis. E cabe uma nota, tá? Com relação ao Decreto-Lei número 25 de 37, de preservação do patrimônio. Outro decreto importante, nesse mesmo sentido, seria o Decreto-Lei número 58, 1937, que restringe o desenvolvimento urbano desordenado. Temos também a Lei 3.365 de 41, de apropriação pela comunidade de mais-valias decorrente de obras e investimentos públicos. Temos o Decreto-Lei número 9.669 de 46, que é de proteção do inquilino, tabelando e congelando os aluguéis residenciais. Temos também a Lei 2.875 de 56, que proíbe a expulsão dos moradores de favelas. E a Lei número 3.132 de 62, que fala da desapropriação por interesse social. Bom,
falamos na primeira corrente, e a outra corrente ela é marcada pela visão patrimonialista de defesa total do direito privado individual à propriedade urbana. Essas correntes se alternam, dividindo a história da política urbana nacional em 3 períodos. O primeiro período ocorreu aí entre 1930 e 1964 e teve aí como marcos políticos a Revolução de 30, a Constituição de 46 e uma atuação liberal do Poder Judiciário na interpretação das leis em geral pró-inquilino, ou seja, beneficiando, né, o inquilino. E nele foi instituída uma série de decretos-leis que tratavam de temas cruciais para o acesso à terra e à moradia, como a desapropriação, o loteamento e a proteção do inquilino. Tá? E nesse período, então, cresceu a participação do setor habitacional nos orçamentos públicos, foram criadas as famosas carteiras de habitação dos institutos de previdência e a fundação da Casa Popular, que foi um instrumento básico da política habitacional aí no período que vai de 50 a 64. E foi também criado o Conselho Federal de Habitação, através do Decreto-Lei 1281 de 62, tá? Que visava a ampliação de programas de construção, melhoria e aluguel de habitações. Bom, o segundo período, ele tem início com o golpe militar de 64 e vai até a Constituição Federal de 88, tá? E a gente poderia dizer que ele foi marcado pela centralização de decisões e recursos e também pelo estreitamento do pacto político e pela tutela do governo central sobre os governos estaduais e municipais. Em 1964 foi criado o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, o SERPAL, né? E também o Sistema Financeiro da Habitação, o famoso SFH, e o Banco Nacional de Habitação, o também não menos famoso Banco Nacional de Habitação, o BNH. Tá? Nesse período foram institucionalizadas as regiões metropolitanas com seus respectivos órgãos de planejamento e também criado o Plano Nacional de Saneamento, o PLANASA. A questão urbana, então, mereceu tratamento significativo na Política Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, e foi criado também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, o CNDU, que disseminou aí nos anos 70 o modelo de planejamento urbano tecnocrático como solução aí para os problemas das cidades. Segundo Pessoa, as medidas criadas pelo governo federal nesse período para resolver o problema habitacional brasileiro representaram um grande retrocesso no avanço que se produzia na sociedade e, como agravante, os prefeitos tutelados e ameaçados pela Lei de Segurança Nacional não tinham como ampliar as fronteiras do uso social da propriedade. Entre essas medidas são registradas a redução para 1% e 2% do Imposto sobre Herança, o ITBI, que antes variava de 12% a 50%. Também a eliminação do imposto de renda decorrente da valorização imobiliária auferida por pessoa física. A mudança na legislação da contribuição de melhoria, que tornou impossível sua cobrança, e a recuperação de mais-valia pelos prefeitos. Também a revisão da lei do inquilinato, que retomou os conceitos absolutistas do século XIX. Outras medidas: autorização da venda extrajudicial em leilão de imóveis cujos compradores atrasassem o pagamento das prestações. Também a permissão de desocupação do imóvel em 72 horas, condicionado à defesa do réu à prova de que nada devia.
bloqueio a qualquer iniciativa tendente a ampliar os casos de desapropriação de interesse urbanístico e desestabilização do papel político do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento de seus mais destacados membros de tendência liberal. Outra marca deixada por esse período foi a elaboração por todo o país de planos diretores municipais, aos quais foi vinculada a liberação de recursos federais. E aí nunca houve, como nessa época, tanto planejamento e tanto recurso para resolver o caos urbano. Mas todas essas iniciativas causaram o aprofundamento do fosso que separa o mercado imobiliário legal daqueles que não têm acesso a ele. E esse cenário alavancou o grande crescimento da informalidade, ou seja, daquelas favelas, dos loteamentos clandestinos ou irregulares, e os conjuntos habitacionais e as centenas de cidades de Deus espalhadas pelo país aceleraram a periferização das cidades e alimentaram a roda da especulação imobiliária. Ou seja, quando se aceleram os índices de urbanização, a escala e a complexidade das cidades, se torna cada vez mais reduzida a capacidade de intervenção pública nos processos de produção do espaço urbano. E tivemos aí um terceiro período, né? Esse tem início no final dos anos 80, por meio de intensas mobilizações sociais, principalmente nas grandes cidades, pela redemocratização do país, tendo como marcos aí a nova Constituição de 88, a Lei do Estatuto da Cidade e, mais recentemente, a criação do Ministério das Cidades. Vamos para um outro item, né? A construção de outro modelo de planejamento e gestão das cidades. Bom, a Constituição de 88, como vimos aí, foi o grande marco, né? Aí desse novo e último período, tá? E ela fortalece o poder local e delega ao município a competência sobre a política de desenvolvimento urbano, né? Que deverá ter por objetivo aí ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir com isso o bem-estar de seus habitantes. Os novos prefeitos que assumem, então, a partir dessa nova égide, né, aí no ano de 1989, com essa nova competência, mas tendo de fazer frente ao agravamento dos problemas urbanos gerados pela crise global dos anos 90, tanto pelo corte de recursos federais para as políticas urbanas da guerra fiscal entre municípios, quanto também pelo crescimento do desemprego das demandas sociais. E aí, então, surgem duas propostas antagônicas para a intervenção nas cidades, que vão refletir aí os modelos de desenvolvimento propostos para o país naquele momento e ainda em disputa. Bom, a primeira proposta aí tem como referência ideológica o Consenso de Washington e defende os planos estratégicos como a única solução para poder salvar as cidades da crise global, tá? Ele parte da afirmação de que as cidades têm um novo papel no mundo globalizado e assim devem se adequar aos novos tempos de reestruturação produtiva do mundo. Bom, e aí a gente faz um parênteses, né, para explicar o que foi o Consenso de Washington. Então, o Consenso de Washington foi uma reunião que foi realizada em 1989 em Washington pelo governo americano e pelas organizações financeiras internacionais, né, o FMI, o Banco Mundial, o BID, e que estabeleceu a agenda única para os países. O que é essa agenda única? Vai englobar? Ela vai englobar o ajuste fiscal, a redução da intervenção do Estado na economia, desregulamentação, privatização, etc. Uma série de medidas importantes. Bom,
Então, voltando, né, dessa primeira proposta, ela tem como objetivo tornar a cidade mais competitiva no mercado globalizado e que vai ter aí, né, o pressuposto de que o futuro das cidades depende da sua inserção e posição nesse mercado, sendo perdedoras aquelas que não lograrem tal objetivo. E aí, para tanto, né, elas precisam se modernizar e vender essa nova imagem no mundo, ou seja, precisam ser gerenciadas como empresa privada competente e também se requalificar no parâmetro das cidades globais, ou seja, possuir hotéis 5 estrelas, aeroportos internacionais, centro de convenções, atividade de ponta, qualificação de mão de obra, revitalização urbanística das áreas com potencial turístico ou áreas degradadas. A segunda proposta vai estimular a cooperação entre as cidades em contraposição à competição. Tem como referência a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Cidade, que consagram a função social da cidade e propriedade e vão estabelecer as novas regras para organizar o espaço urbano. A origem disso tudo surge com o movimento pela reforma urbana da década de 60, que foi rearticulado no processo de elaboração da nova Constituição de 88, tá? E que teve aí na sua composição, né, profissionais como advogados, arquitetos, urbanistas, engenheiros, assistentes sociais, etc. Todos eles articulados com setores populares em torno dos nascentes, ou seja, daqueles novos movimentos sociais de luta por moradia. O movimento pela reforma urbana ele foi consolidado e conquistou por emenda popular 131 mil assinaturas, né, e o capítulo da política urbana na Constituição. A chamada emenda da reforma urbana teve 4 princípios básicos a saber. Primeiro, obrigação do Estado em assegurar os direitos urbanos a todos os cidadãos. Segundo, submissão da propriedade à sua função social, prevalecendo o interesse público ao individual. Terceiro, direito à cidade, traduzido na garantia de acesso de toda a população aos benefícios da urbanização. E, último, gestão democrática da cidade pela institucionalização da participação direta da sociedade nos processos de gestão urbana. Vamos agora discutir uma outra questão, que é a pós-Constituição. O movimento se articulou principalmente no Fórum Nacional da Reforma Urbana e ele vai atuar em 2 escalas. Uma escala nacional, que vai focar sua ação no Congresso Nacional em 2 frentes. Na regulamentação do capítulo da política urbana na Constituição, que é precisamente os artigos 182 e 183, né, que tiveram aí um longo caminho, né, para que pudessem ser aprovados, depois de tramitar aí, por 12 anos, com muita discussão e modificações, resultou finalmente na aprovação do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. É de aí em 2001. Na segunda frente, propôs a criação do Sistema Nacional de Política Habitacional, por meio do primeiro projeto de lei de iniciativa popular, o de número 2710 de 92, que vai ter aí a adesão de mais de 1 milhão de assinaturas. Também um longo percurso, são 13 anos até se concretizar na Lei 11.124 de 2005, que vai dispor sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Bom, e na escala local, falamos da escala nacional, na escala local, né, vai buscar uma maior autonomia conquistada pelos municípios, né, a partir aí dos anos 80, tá? Militantes da reforma urbana buscaram intervir
na formulação de novas políticas públicas mais participativas e inclusivas, né? E também introduzir no nível local temas como a democratização do espaço da cidade, com a inversão dos gastos públicos, a ampliação do acesso dos pobres ao solo urbanizado e a abertura da gestão urbana para novos atores sociais. Bom, o assunto prometido aí anteriormente, Estatuto da Cidade, né? Novas regras e instrumentos para o planejamento e gestão democrática da cidade. Bom, e o que é Estatuto da Cidade? Então, Estatuto da Cidade é a Lei 10.257, que, como vimos anteriormente, ela é aprovada em 2001 e que vai regulamentar, então, o capítulo da política urbana da Constituição Federal de 88. Bom, essa lei aí ela vai estabelecer normas de ordem pública e interesse social que vão regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, né, da segurança e também do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. O Estatuto ele define as regras para a política urbana nacional, válidas para todas as cidades acima de 20 mil habitantes, turísticas ou em região metropolitana, mas todos os municípios podem incorporar seus avanços. Ela tem uma organização bem simples, são 5 capítulos que respondem claramente às perguntas básicas para os objetivos propostos a serem alcançados. Bom, o capítulo 1 trata das diretrizes gerais, ou seja, que cidade queremos. O capítulo 2 apresenta os instrumentos, né? Como alcançar essa cidade. O capítulo 3 trata do plano diretor, né? Onde estarão registradas as regras para se alcançar essa cidade. O capítulo 4 trata da gestão democrática. Quem estabelece essas regras, né? E o capítulo 5, disposições gerais, ou seja, são os prazos e sanções pelo não cumprimento dessas regras. O Estatuto ele estabelece as novas regras, oferece os instrumentos para organizar a cidade e tem como fundamentos, né, o direito à cidade e à cidadania, ou seja, ele compreende o acesso de todos os cidadãos à terra, à moradia digna, aos serviços e equipamentos urbanos, ao transporte, ao lazer, ao saneamento ambiental e ao meio ambiente sadio. Outro fundamento, atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como reorientando a ação do Estado, do mercado imobiliário e da sociedade para a democratização do acesso ao solo urbano. Ou seja, ele exige que o proprietário de imóvel, seja ele público ou privado, cumpra a destinação de interesse da coletividade, né? Entenda essa coletividade aí do ponto de vista social, cultural ou ambiental, definida no plano diretor do município. Um terceiro ponto seria a gestão democrática, né? E aí nessa gestão democrática ele vai integrar planejamento, gestão e controle social, ao reconhecer que a cidade se produz por uma multiplicidade de agentes que devem ter suas ações coordenadas e esses agentes participativos na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento. Um outro ponto seria o reconhecimento da cidade informal, definindo estratégias e instrumentos para a sua legalização. Esse é um ponto super importante, essa inclusão daquela parte da cidade esquecida. Contudo, para que os objetivos da política urbana sejam alcançados, foram estabelecidas 16 diretrizes gerais, entre as quais a gente destaca algumas, né? Expansão urbana compatível com os limites da sustentabilidade do município e do território sob sua área de influência. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira
e dos gastos públicos com os objetivos do desenvolvimento urbano. Outros, recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Ampliação do acesso à terra urbana adequada para a produção de habitação de interesse social para as populações de baixa renda. Também a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Outro ponto destacado seria a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Simplificação da legislação urbanística municipal e, por último, tratamento igual para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido, primeiramente, o interesse social. Bom, e agora a gente vai falar do plano diretor dentro do Estatuto da Cidade. Bom, a Constituição de 88, ela delegou aos municípios a autonomia e a responsabilidade pela formulação e gestão da política urbana e estabelece que ela precisa estar expressa no plano diretor, que vai ser, então, um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes, é o que diz a Constituição Federal, né? Ou seja, mas que tipo de município é obrigado a elaborar o plano? Todas que tenham mais de 20 mil habitantes, tá? E o Estatuto da Cidade, ele ampliou essa exigência para cidades de qualquer porte que estejam dentro de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, ou ainda para aquelas integrantes de áreas de especial interesse turístico ou inseridas nas áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. E para todas aquelas que pretendam enfrentar os problemas gerados por vazios urbanos e pela retenção especulativa da terra urbana. Tá? Para as cidades acima de 20 mil habitantes e regiões metropolitanas, foi estabelecido um prazo de 5 anos que venceu em outubro de 2006 e que foi posteriormente prorrogado para 30 de junho de 2008 pela Lei número 11.673 de 2008. Bom, quais foram os novos instrumentos que o Estatuto da Cidade trouxe aí para a questão da gestão urbana? Então, para concretizar aí as diretrizes, né, o Estatuto oferece aos municípios uma série, né, de instrumentos urbanísticos que deverão ser utilizados para poder corrigir as distorções e também induzir o desenvolvimento da cidade com mais equidade e sustentabilidade. E a maioria desses instrumentos, para eles poderem ser aplicados, deverão constar do plano diretor e outros, como as zonas especiais de interesses sociais, né, que são as famosas ZEIs, que podem ser aplicados por meio de lei específica. Caberá a cada município, em função da sua realidade local, escolher as diretrizes e os instrumentos mais apropriados para solucionar de forma criativa os seus problemas. E esses instrumentos, eles devem ser compatíveis com a realidade local e com os objetivos que se quer alcançar. É como se o Estatuto da Cidade fosse ali uma caixinha de ferramentas que é colocada à disposição dos municípios e o plano diretor seria a chave para abri-la. Ou seja, todos esses instrumentos estão ali no Estatuto da Cidade e eles devem estar inseridos no plano diretor para que eles possam ser efetivamente implementados. O Estatuto ele relaciona mais de 30 instrumentos, classificando-os em instrumentos de planejamento, institutos tributários e financeiros e institutos jurídicos e políticos. Dentro do grupo dos instrumentos tributários e financeiros, a gente pode falar o seguinte, né?
que antes até do Estatuto, os municípios já dispunham de diversos instrumentos tributários e financeiros, né? Que, se forem bem administrados, eles possuem um grande poder de ordenar e redistribuir os custos e benefícios da produção das cidades. São, entre eles, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, que é o ITBI, o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, a Contribuição de Melhoria, as isenções e benefícios fiscais e as taxas, né? A de esgoto, limpeza urbana, etc., que elas podem ser utilizadas, né, tanto para fins arrecadatórios, que tem a sua função fiscal, como para fins urbanísticos, que é a função extrafiscal desses instrumentos. Temos os instrumentos constitucionais, né, que a Constituição Federal destacou 3 instrumentos. Artigo 182, parágrafo 4, como penalidades para combater a ociosidade de grandes terrenos urbanos que já estejam dotados de infraestrutura, né, que, como a gente já viu, né, eles provocam a elevação dos custos de prestação de serviços públicos, né, e a sobrevalorização fundiária. Sem fins arrecadatórios, as seguintes sanções serão aplicadas sucessivamente, né? Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, né? E a primeira dessas penalidades, ela faz referência à retenção ociosa de terrenos e obriga o proprietário do imóvel a parcelar, construir ou utilizar imóvel de sua propriedade vago ou subutilizado. Temos também aí como nova forma de sanção o IPTU progressivo no tempo, que ele é diferente do IPTU anual e ele é aplicado como sanção apenas aos proprietários que descumprirem a primeira penalidade. Permanecendo o descumprimento, a alíquota poderá ser aumentada a cada ano até chegar ao máximo de 15% do valor do imóvel. E temos aí o último, que é a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, né? Passados 5 anos de aplicação do IPTU progressivo no tempo, a Prefeitura ela pode desapropriar os imóveis urbanos ociosos, pagando com títulos da dívida pública. Temos os instrumentos de ampliação de áreas públicas para serviços e equipamentos, né? Como o próprio nome diz, esses instrumentos são utilizados pelo poder público para garantir terrenos para a construção de equipamentos públicos, como, por exemplo, escolas, postos de saúde, praças, né? Habitações de interesse social. Temos o direito de preempção, né? O poder público municipal ele tem preferência na aquisição do imóvel urbano colocado à venda no mercado sem a necessidade de procedimento de desapropriação. Ele poderá ser exercido sempre que a cidade necessitar de áreas, por exemplo, para regularização fundiária, para habitação de interesse social, equipamentos e espaços públicos, reserva fundiária, expansão urbana, preservação ambiental ou até de patrimônio histórico. Temos o direito de superfície, né? Que é uma inovação aí também do Estatuto, que permite a transferência gratuita ou onerosa por escritura pública do direito de construir sem que se alcance o direito de propriedade do terreno. Ou seja, o terreno permanece com o proprietário, que permite a outro, seja ele público ou privado, parcelar ou edificar. Isso é um importante instrumento de cumprimento da urbanização e edificação compulsória. Temos o consórcio imobiliário também, que o proprietário transfere seu imóvel ao poder público e recebe como pagamento, após a realização das obras, unidades imobiliárias urbanizadas ou edificadas no valor equivalente do imóvel antes da realização dessas obras. Temos instrumentos aí também para estimular a preservação do patrimônio histórico, ambiental e social. Esse instrumento beneficia os proprietários de imóvel que é considerado de interesse histórico, ambiental ou social, né? E para preservar este bem de interesse coletivo, ele poderá utilizar em outro terreno o potencial de construir que não pôde utilizar no imóvel protegido, né?
bem interessante, né? Eu tenho lá uma casa que está ali numa área, né, de tombamento, tá? Então o que eu não pude fazer ali naquela área eu posso, né, utilizar em um imóvel em um outro local. Transferência do direito de construir tem o objetivo de preservar um imóvel particular de interesse histórico, ambiental e social, né? E como a gente comentou aí no parágrafo anterior, permite ao proprietário aí utilizar em outro terreno de sua propriedade ou até transferir para terceiros o direito de construir que detinha no imóvel original e que, se fosse exercido, comprometeria a preservação desejada, né? Por exemplo, construir prédio onde existia uma casa. Temos aí a outra categoria dos instrumentos de gestão e recuperação da valorização imobiliária. Esses aí são instrumentos de combate à especulação que permitem a coletividade se beneficiar da valorização de imóveis produzidas por investimentos públicos. A primeira delas, nessa categoria, seria a outorga onerosa do direito de construir, tá? Ela é mais conhecida como solo criado, tá? E ela incide sobre as construções de grandes edifícios comerciais ou residenciais que deverão pagar ao poder público pela sobrecarga que vão gerar nas redes de infraestrutura e de circulação do seu entorno, tá? Esse aí é o mais polêmico dos instrumentos, encontrou aí maiores resistências na sua implementação. Temos também a outorga onerosa de alteração do tipo de uso, tá? Esse instrumento ele tem por objetivo recuperar parte da valorização proporcionada pela mudança de uso de um imóvel. Vamos dar um exemplo aí. No caso de passagem, eu tinha um imóvel que era rural, ele passa para urbano, ou do uso do residencial para comercial, ou quando o terreno é beneficiado com uma sobrevalorização sem nenhum esforço do seu proprietário, tá? E aí o procedimento, então, ele é semelhante ao solo criado. Temos as operações urbanas consorciadas, que é um instrumento que possibilita parcerias, né, por meio de consórcio entre o poder público e a iniciativa privada, tá? E para realizar grandes intervenções no espaço urbano, com vistas a alcançar transformações urbanísticas de maior porte ou impacto na cidade. Bom, já havia falado no início, né, quando a gente estava falando sobre o Estatuto da Cidade, das zonas ou áreas especiais de interesse social, ZEIS ou AEIs, né? Elas viabilizam a regularização jurídica dos assentamentos informais, né? São as áreas encurtiçadas, vilas, favelas e loteamentos clandestinos. Ao instituir parâmetros especiais de uso, ocupação e parcelamento do solo. As ZEIs também podem ser instituídas em terrenos ou prédios vazios, né? Ociosos ou subutilizados para novas moradias populares, tá? E aí elas recebem o nome de ZEIs de vazios. Ela começa pela delimitação da área e as ZEIs podem ser criadas através do plano diretor ou através de lei específica. Temos o uso capião, especial, individual, coletivo, tá? É um instrumento para a regularização da posse de imóvel urbano de propriedade particular, ocupado por população de baixa renda há mais de 5 anos, sem oposição, tá? No caso do uso capião especial individual, ele é um dispositivo que é auto-aplicável da Constituição, e o Estatuto instituiu a uso capião coletivo, facilitando a regularização fundiária de áreas urbanas de difícil individualização de lotes e moradias, como por exemplo nas favelas. E o Estatuto ele dedica todo o capítulo 4 à gestão democrática da cidade e estabelece nas diretrizes da política urbana que ela deve ser exercida com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Estão previstos no plano, né, órgãos colegiados de política urbana, conferências, debates, audiências, consulta pública, iniciativa popular de projeto de lei,
e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, gestão orçamentária participativa, organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Bom, quais são os limites do Estatuto da Cidade? Tá? Existem aí diversas críticas, né? Algumas delas corretas, de que o Estatuto é uma lei para as grandes metrópoles e aglomerados urbanos. E aí, de fato, né, ele foi elaborado a partir da preocupação com essas cidades, né, que concentram a população e a pobreza, tá? Cuja violência é mais presente e os laços de sociabilidade estão mais ameaçados, onde existe uma maior, né, cisão entre Estado e sociedade. Bom, falando sobre o planejamento participativo, tá? Construir processos efetivamente participativos é um grande desafio, né? E a gente sabe que a gente vai encontrar grandes resistências com relação a isso, tá? Isso exige conhecimento, precisa ter muita organização e vontade política para que isso aconteça, tá? Mas a ausência de participação comunitária é um dos principais fatores de insucessos de planos, programas e projetos, que, segundo Connolly, tá, mesmo os tecnicamente mais sofisticados correm o risco de dormir um sono plácido nas prateleiras ou atender apenas exigências de governos centralizados. Ou seja, é necessária essa conivência, né, essa participação comunitária, porque ele vai se sentir parte do processo e ele vai ser muito mais bem aceito, porque ele fez aquilo também.